Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula, né? Hoje a gente vai falar sobre os principais conceitos do marxismo, o método histórico dialético, o que isso significa, quais são as aplicações práticas disso no nosso cotidiano e por que tantas pessoas falam de Karl Marx. Provavelmente vocês já ouviram falar desse autor, né? Alguns o demonizam, outros o enaltecem como se fosse uma espécie de profeta, ou um grande cientista, ou um grande historiador. Fato é que a vida de Marx e a sua obra talvez seja um dos elementos assim teóricos mais poderosos do ponto de vista da política, né, das transformações sociais que o mundo viveu após o século XX. Então vamos começar a aula de hoje. Primeiro vamos começar falando sobre o contexto histórico da filosofia marxista, ou como alguns gostam de chamar, a filosofia marxiana. A filosofia marxista ela surge em um período histórico muito peculiar, em plena revolução industrial, né? Após a revolução burguesa, sociedade pós-feudalismo formada por uma diversidade de comerciantes chamado burguesia, vai se desenvolvendo e vai desenvolvendo também técnicas, tecnologias, vão se construindo fábricas na Europa e o modelo social vai se alterando drasticamente. A forma como as pessoas viviam, a forma como elas se comportavam, a forma como elas pensavam. Durante esse período histórico, irá haver uma hiperconcentração de renda e riqueza na mão de poucas pessoas, coisa que, como a gente percebe, se acentuou ao longo da história. E surgem então os grandes industriais, né? Aqueles donos das fábricas. Mas para se fazer dinheiro, né, ou para se fazer capital, era necessário que houvessem trabalhadores para trabalhar nessas fábricas. Então, estas pessoas dotadas de muitas riquezas materiais acabam também desenvolvendo poder político na sociedade e alterando o desenho social para que os seus negócios subsistissem. Então, pequenos proprietários de terra sofrem algumas medidas tomadas pelo governo, perdem as suas terras. Muitas pessoas, agora sem capacidade de se manter no campo, acabam migrando para as cidades e trabalhando nessas fábricas. É nesse período que Marx vai desenvolver a teoria, sua teoria crítica, observando a enorme pauperização dos trabalhadores, as condições insalubres às quais estavam submetidos, a forma como viviam de forma deplorável, enquanto que os grandes proprietários, tanto proprietários de terra quanto os industriais, viviam de forma tranquila, aproveitando suas riquezas e desprezando os trabalhadores do ponto de vista material, usando a vida deles como um mero instrumento de enriquecimento pessoal. A partir desse contexto, Marx vai desenvolver a teoria, ele vai tentar entender a sociedade, vai tentar entender que novo modelo social é esse, como que ele se engendra na história, como que ele se desenvolve, quais são suas contradições, e vai desenvolver toda uma teoria da história, né, do funcionamento do sistema de produção capitalista, com o qual ele ficou muito conhecido. Talvez o livro mais conhecido dele seja O Capital, onde ele destrincha
as dinâmicas internas do capitalismo, de forma muito densa, de forma muito precisa. Marx também recebeu, ao longo de sua vida, algumas influências intelectuais. Ele não criou a teoria do nada. Uma teoria, ela nunca surge do nada. Ela é produto também de um processo histórico. Então, Marx bebeu em algumas fontes, ao longo da sua vida, para ter esse tipo de ideia, né? Para desenvolver esse tipo de teoria. Na Alemanha, havia uma influência filosófica muito grande de Hegel. Hegel era um idealista alemão que acreditava que o desenvolvimento histórico era guiado por uma espécie de espírito dos tempos. E esse espírito dos tempos ia engendrando, ia formulando, ia produzindo formas históricas diferentes e modos de ser diferentes. Hegel também teorizava sobre o processo dialético, que fazia parte desse desenvolvimento histórico, que era composto por 3 elementos: uma tese, uma antítese e uma síntese. Ou seja, a história ela é feita de contradições, de conflitos, que se desenvolvem em uma síntese, em um resultado. E esse resultado, por sua vez, provoca as outras contradições, e isso vai se desenvolvendo ao longo da história da humanidade. Só que Hegel acreditava que isso acontecia no campo do pensamento, no campo do espírito humano, da compreensão humana sobre a realidade. E a gente vai ver que Marx inverte essa lógica e vai buscar no sistema de produção a raiz, digamos assim, das mudanças sociais e da dialética. Marx também bebe de alguns economistas liberais, como Adam Smith, David Ricardo, e também do socialismo utópico de Saint-Simon, Fourier, e do materialismo de Feuerbach. Então existiam já alguns teóricos que falavam sobre socialismo, que idealizavam uma sociedade justa, uma sociedade equânime, uma sociedade sem exploração do homem sobre o homem, mas que não haviam ainda desenvolvido um método científico para se analisar a realidade. Marx desenvolve, Marx e Hegel e Engels. Então Marx vai dizer que a história se desenvolve a partir de contradições, mas que essas contradições elas existem no campo da materialidade, no campo da concretude das relações humanas e das relações de produção. Por isso ele desenvolve o método histórico, materialismo histórico dialético. Então Marx vai entender a realidade a partir do ponto de vista material, como uma espécie de imanência. O ser humano ele emerge de um determinado contexto histórico, político, determinado pelas relações de produção. Então não é a consciência que determina a história, mas é a história humana que determina, a história humana entendida como as condições materiais de sobrevivência, de produção e reprodução, que determina a forma de pensar de um determinado grupo social. Então Marx ele critica o idealismo hegeliano. Ele vai dizer, não, cara, o lance não está nas ideias, o lance está na matéria mesmo, está na história da humanidade, como que os homens se organizam, como que eles sobrevivem, o que eles têm que fazer para existir. E a partir disso é que se desenvolvem as formas sociais que a gente vê e das quais nós estamos também participando. Ele acredita também que há na história da humanidade uma espécie de dialética revolucionária, que a história ela é composta por conflitos de classe. Existem aqueles que dominam a sociedade
e existem aqueles que são dominados. E essa contradição gera conflitos que, por sua vez, produz constantemente outras formas sociais. Marx também critica o materialismo mecanicista. Ele vai dizer que o materialismo que existia na época era um materialismo muito limitado, porque entendia o homem como produto das transformações sociais, mas não o entendiam como ator desse processo. Marx vai compreender que nós, seres humanos, somos produtos, sim, das nossas condições materiais, mas a gente pode também, a partir dessa consciência, ou sem consciência nenhuma, alterar a realidade. Nós somos sujeitos ativos na história. Então, quais são as categorias fundamentais do materialismo histórico-dialético? Matéria e consciência, contradição e movimento, totalidade e historicidade, praxis e transformação social. Então, vou falar rapidamente, em 4 minutos, sobre esses conceitos. Matéria e consciência. Como eu já disse, Marx vai compreender que a nossa consciência, a nossa psicologia, ela surge a partir de condições materiais e objetivas, e não o contrário. A gente ouve muitas pessoas dizerem hoje pensamento positivo, que o pensamento ele gera coisas, ele provoca coisas no universo. Nós ouvimos, por exemplo, os discursos dos coachings nos ensinando a pensar positivo, a mudar a nossa forma de pensar a respeito das coisas para que as coisas mudem. Para Marx isso aí não tem nada a ver. Na verdade, são as condições materiais das quais nós estamos inseridos que produzem em nós determinadas disposições mentais, psicológicas, ideológicas. Contradição e movimento, como eu já disse, a história ela é repleta de contradições dialéticas e de movimento. E nós estamos inseridos nesse movimento. Cabe a nós nos perguntarmos o que estamos fazendo ao longo da história da humanidade, visto que nós estamos inseridos em um período histórico bem delimitado. Não existíamos, passamos a existir, e daqui a pouco retornaremos ao nada, digamos assim. O que a gente vai fazer durante esse período? Qual que é a nossa missão, né? como entes da história, e como também participantes de uma classe social. Totalidade e historicidade. Para Marx, os fenômenos sociais eles devem ser compreendidos em sua totalidade, ou seja, compreendendo o contexto onde esses fenômenos eles estão localizados, por que eles existem, quais são as relações sociais que compõem determinado tipo de fenômeno, como que ele se forja na história, qual que é a função dele na luta de classes. Praxis e transformação social, que talvez seja um dos conceitos aí mais importantes da teoria de Marx. Marx ele não vai separar teoria de prática. Para Marx, a teoria ela serve justamente como um instrumento de mudança da realidade social. Então, a teoria e a prática elas estão intimamente ligadas. Para Marx, não adianta a gente compreender o mundo, o importante é a gente mudá-lo. Então, a partir desses elementos que eu falei para vocês, claro que teria muitas outras coisas para a gente falar, eu gostaria de propor uma atividade, que vocês pensem um pouco sobre a realidade social que vocês estão inseridos e relacionem, pode ser uma coisa aleatória, a um desses conceitos que a gente tratou durante essa aula, tá bom? Vocês podem escrever num caderno e depois a gente vai socializar esse conhecimento. Muito obrigado. Até mais.